Alguém poderia me questionar: Fabiano, o que são elementos bióticos? O que são elementos abióticos? Doutoras e doutores, quando eu falo em elementos bióticos, é tudo aquilo que possui vida. De maneira bem simples, a fauna, a flora, são os elementos bióticos, que têm vida. Já os elementos abióticos, ao reverso, não possuem vida. O que seriam os elementos bióticos? Ou melhor, abióticos? Atmosfera, solo, recursos hídricos, são os elementos abióticos. Portanto, o conceito jurídico de meio ambiente é um conceito amplo que abarca os conceitos, os elementos bióticos e os elementos abióticos. Muito criticado pela doutrina esse conceito, mas é o conceito jurídico e para sua prova é fundamental que você conheça, portanto, o conceito jurídico de meio ambiente. Outro conceito importante é o conceito de poluição. Conceito jurídico de poluição. O que diz a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente? Que poluição é, na verdade, a degradação da qualidade ambiental, resultante de atividades que, direta e indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. No mesmo sentido, é poluição quando essa atividade cria condições adversas às atividades econômicas e sociais. No mesmo sentido, quando afetam desfavoravelmente a biota. E aqui eu quero dar um break para falar sobre biota. Vamos dar uma paradinha aqui. O que é biota, pessoal? Esse termo aí que vem da biologia. Biota, de maneira bem simples mesmo, são seres vivos, a flora e a fauna em uma determinada região, em um determinado local. Eu posso ter uma atividade que vai afetar desfavoravelmente a biota, que vai afetar a flora, que vai afetar a fauna, podendo gerar, por exemplo, a extinção, a eliminação de uma espécie. E aí essa atividade também é considerada poluidora, dentro do conceito jurídico de poluição. Vamos continuar. Que outras atividades podem causar poluição? Aquelas que afetem desfavoravelmente as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. De maneira bem simples, pessoal, quando nós vamos à praia, nós não costumamos analisar, abrir os jornais e ver as condições de banho de uma determinada praia? Afinal, podemos ter o lançamento de efluentes líquidos ou mesmo gasosos que prejudiquem o nosso banho de mar. E, finalmente, as atividades que direta e indiretamente lancem matéria ou energia em desconformidade com os padrões ambientais. Nesta última hipótese, o que temos? É aquele empreendedor, aquele empresário que obteve uma licença ambiental e está desrespeitando os padrões de lançamento de gases, de resíduos, de efluentes. Não importa, ele não está observando, portanto, aquilo que foi determinado pelo órgão ambiental. Esse, portanto, é o conceito de poluição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E reparem que é um conceito amplo de poluição. Detalhe, conceito jurídico. Lembrando que poluição também é crime, ok, pessoal? Poluição é crime e gera também a responsabilidade aí administrativa. Um outro conceito importante relacionado com poluição é quem é o poluidor. O poluidor é a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que, direta ou indiretamente, causem aí poluição, gerem a degradação ambiental. Pessoal, reparem, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, que causem direta ou indiretamente. É importante relacionar no conceito aí de poluidor que nós adotamos a teoria da responsabilidade objetiva. E hoje
a doutrina, de forma majoritária, e os tribunais caminham para a adoção da teoria do risco integral. O que significa a teoria do risco integral? Que nós não vamos falar em excludente nem atenuantes. Uma vez causado o dano ambiental pelo empreendedor, ele responde objetivamente, sem poder suscitar excludentes e atenuantes. Esses conceitos que nós abordamos hoje, neste momento, de meio ambiente, poluição e poluidor, são fundamentais para a sua prova, tanto da Ordem dos Advogados do Brasil, quanto para os concursos públicos. E uma dica final, para que podemos passar aí aos instrumentos da política nacional. Quando eu falo em poluição, retomando aí a discussão sobre poluição, a poluição é sempre gerada por uma atividade antrópica, por uma atividade humana. Atenção para este aspecto. Por que eu estou colocando isso? Porque a degradação da qualidade ambiental, ela pode ser causada pela atividade humana, vai gerar aí poluição, mas também pode ser causada por uma atividade da natureza. Exemplo, um abalo sísmico, um vulcão, eles causam degradação ambiental. Mas isso não interessa ao direito ambiental. O que interessa ao direito ambiental é aquela degradação da qualidade ambiental, daquela degradação do meio ambiente causada pelo homem, ok? Causada pelo homem. Isso não significa que não tenhamos degradação da qualidade ambiental, que não seja causada, como eu mencionei, por uma erupção vulcânica ou ainda, por um abalo sísmico. Nós tivemos recentemente aí os tsunamis, Isso mostra que causa aí degradação ambiental, mas é um evento natural, um evento da natureza. Muita atenção para isso, ok? Doutoras e doutores, falei em poluição, eu tenho uma atividade causada pelo ser humano, por este poluidor, pessoa física ou jurídica no meio ambiente. Tudo bem, pessoal? E, finalmente, os instrumentos da política nacional do meio ambiente. Esses instrumentos da política nacional, eles vão efetivar o objetivo geral, os princípios da política nacional. E quais são os instrumentos da política nacional do meio ambiente? São vários. Eu vou destacar com vocês alguns aqui, de maneira bem sucinta, para que você possa visualizar, até porque esses instrumentos normalmente têm uma regulamentação. Quais são eles? Primeiro, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Estabelecer padrões de qualidade ambiental é um instrumento da política nacional do meio ambiente. Mas o que é isso? Estabelecer padrões para o lançamento de gases, padrões para o lançamento aí de efluentes. Normalmente, as resoluções do CONAMA vão disciplinar aquilo que é tolerável no que se refere ao solo, às águas ou ainda aos ruídos. São padrões de qualidade ambiental. Eis, portanto, um instrumento da política que é disciplinado, melhor dizendo, pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Um segundo instrumento é o zoneamento ambiental. O que é o zoneamento ambiental? Esse instrumento hoje foi regulamentado pelo que nós chamamos de zoneamento ecológico econômico. Mas de maneira bem simples, o que é zoneamento? É quando eu vou disciplinar o uso e a ocupação do solo. Eu pego uma determinada área, que pode ser um município, pode ser uma região, pode ser um estado, e eu vou definir áreas para cada atividade. Área para atividade econômica, áreas para atividades agrícolas, bem como áreas de proteção ambiental, tanto de preservação quanto de conservação. Eu pego, por exemplo, um estado e defino os recursos naturais, as atividades econômicas. Isso é o zoneamento. Um zoneamento muito conhecido de todos nós é o que acontece no âmbito urbano. Através do quê? Através do plano diretor. Nós costumamos dividir a cidade em zona residencial, zona mista ou ainda zona industrial. Isso é uma forma de zoneamento. O zoneamento ganha cada vez mais importância hoje no país. O zoneamento ecológico econômico, esse ano possivelmente, deve ser encerrado aí na região amazônica, Em toda a região da Amazônia Legal, nós temos aí, está sendo elaborado pelo governo federal, o zoneamento ecológico econômico.